Boa noite, senhoras e senhores. A TV Guará, líder da cobertura local das eleições de 14, encerra hoje sua série de sabatina com os candidatos ao Senado pelo Maranhão. Nós temos hoje o candidato pelo PMDB, Gastão Vieira. Boa noite, candidato. Boa noite, Américo. É um prazer estar aqui com você nesse Prazer é nosso também. Yaris, você começa hoje nossa sabatina, por favor. Boa noite. Candidato, eu acho que essa logo em relação à sincronia de campanha. A gente percebe nas outras campanhas de governador e senador uma sincronia. Como é que está hoje a sua campanha em relação ao do Edinho Lobão? Bom, nós estamos trabalhando juntos, viajamos juntos, comparecemos a eventos juntos. Eu, como candidato a senador, com um tipo de discurso, eu não estou candidato ao executivo, sou candidato ao legislativo, e ele como candidato a governador com o discurso mais do fazer. Né? Mas há uma sincronia muito boa. Nós estamos cada vez mais aproximando os nossos pensamentos e até as nossas opiniões com relação às ações que se precisa fazer aqui no Maranhão. Desde da semana passada para cá, no horário político do Lobão Filho, ele tem atacado especificamente a política de turismo aqui no Maranhão. Inclusive passou agora há pouco, no horário da político à tarde. E que para fazer críticas ao Flávio Dino, que era presidente da Embratur há tempos passados, ele disse que os investimentos aqui foram poucos. O Flávio Dino era presidente da Embratur. O senhor era ministro do turismo. O senhor não acha que, de certa forma, quando o Lobão Filho critica essa questão do turismo no Maranhão, ele não está tendo um fogo amigo, candidato? Eu acho que não, sabe? A Embratur tem um papel e o Ministério do Turismo tem outro papel. A Embratur cuida da atração de turistas estrangeiros para o Brasil. Consequentemente, ela vende a imagem do Brasil lá fora. O Ministério do Turismo cuida do turismo interno, do turismo de brasileiros dentro do seu próprio país e define a política global de turismo. Eu e o Flávio trabalhamos 2 anos e 6 meses. Quando eu cheguei lá, já encontrei o Flávio. Era uma decisão anterior à minha chegada. E eu, basicamente, o chamei nas primeiras reuniões, eu era um ministro. Disse, olha, Flávio, está todo mundo torcendo para que a gente traga os problemas do Maranhão para o nível nacional. Vai ser um prato feito. Vai todo mundo cair de pau, matando em cima de 2 caras que chegam no momento de Copa do Mundo e ficam perdidos nas querelas locais. Então, vamos cuidar do turismo no Brasil, nos respeitando e deixando nossas divergências ou para o fim de semana ou para quando nós sairmos do nosso posto. E foi assim que aconteceu. Candidato. Só um minutinho, só para... Posso só Pode, para vai em frente. Desculpa. Então houve, de certa forma, um pacto entre o senhor e o Flávio Dino, nesse sentido de não levar as questões estaduais para a discussão nacional? Eu te diria um pacto não escrito, um pacto de compreensão que nós éramos os personagens mais importantes da história que estava sendo escrita para a Copa do Mundo. Nós tínhamos uma tarefa enorme. O Brasil recebe hoje não mais do que 6 milhões de turistas estrangeiros. Isso é muito pouco para o Brasil. O México recebe 28 milhões. E o Brasil é a 6ª economia turística do mundo. Portanto, se há um nó a ser desatado, é esse nó de aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no Brasil. E para isto, os dois, tanto a Embratur quanto o Ministério do Turismo, precisam estar alinhados. Um definindo a política global e outro a política da imagem do país lá fora. Nós não podíamos perder tempo e ficar, e até isso não tinha nenhum sentido. Não era isso que a presidenta da República esperava, nem de mim, tenho certeza, nem do Flávio. Candidato, vamos fazer um exercício de futurologia. Vamos supor que o senhor seja vitorioso e Flávio seja vitorioso. Essa convivência pacífica, ela aconteceria numa administração a partir de 15? Américo, quem me conhece sabe que eu não coloco questões pessoais acima do interesse do meu eleitor. Dou um exemplo. Caxias inaugurou recentemente o Parque Veneza, lá na Veneza. Era um recurso que estava lá no Ministério do Turismo, que eu suponho até que tivesse sido conseguido pelo Humberto Coutinho, com algum deputado. Sentei na mesa de ministro, estava liberado. Se a importância do Parque Veneza para Caxias, eu liberei o recurso todo.
Por que eu ia punir a população de Caxias por uma divergência política interna? A gente tem de ser superior a essas coisas. E esse é um exercício que eu sempre fiz na minha vida. Ajudo quem me procura, quem precisa, eu vou em frente, depois que eu vou ver qual é a relação que isso pode ter, política, etc. Mas eu não consigo refrear esse meu impulso de trabalhar em benefício do meu Estado. Candidato, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais ainda de campanha, e o senhor tem uma experiência como candidatura já proporcionais, né? E eu lhe perguntaria o seguinte: quais as singularidades de disputar uma campanha para o Senado? E aí eu vou pontuar em que medida eu estou questionando. A gente sabe que o programa eleitoral gratuito não chega em todos os lares do Maranhão, muitas TVs estão em parabólicas pegando um programa de outros estados, né? Então a internet ainda não é acessível para todo mundo, nem todo mundo tem acesso à rede para consultar os programas, e me parece que um bom número de eleitores ainda está indeciso, sobretudo para o Senado. Talvez seja um dos candidatos que seja escolhido por último. Como é que o senhor avalia, como é de fato essa disputa? Primeiro, você está absolutamente correto, né? O eleitor nessa eleição, ele provavelmente, o último candidato que ele vai escolher é o senador. Tem 25% de indecisos, ainda na eleição para o Senado. Em segundo lugar, você tem uma campanha que tem de ser diferente. O senador não é executivo. As pessoas confundem um pouco. O que o senhor pensa fazer na área de infraestrutura e tal? Eu poderia responder simplesmente: eu penso ajudar o governador a abrir portas com o meu prestígio, a levar a demanda. Agora, o que eu vou propor para a área de infraestrutura não tem sentido. Esse não é o papel de um senador, é o papel do governador. Eu acho que o mais importante é você provar para o seu eleitor que você é capaz de ajudar o seu Estado trazendo recursos, que não é uma coisa fácil. As pessoas têm uma ideia de que você ter prestígio é ser senador, por exemplo. Então, isso não é ter prestígio. Você pode virar um despachante de luxo num gabinete e passar a tarde inteira para o ministro lhe esperar no final do expediente e dizer: olha, seu projeto não está bom e tal. Prestígio é prestígio. Ou tem o seu partido, ou você conquistou um prestígio pelo tempo de vivência que você tem nas relações com o governo federal e com a Câmara. Eu fui ministro. Eu passei 2 anos e 5 meses no ministério. Já conhecia 5 mandatos federal, muita gente. Sabe, as pessoas têm uma ideia do meu trabalho, de como eu ajo. Então eu acho que, como senador, eu quero dizer o seguinte: ajudarei a todos. Até porque o senador é senador dos estados. São Paulo tem 3 senadores, Maranhão tem 3 senadores. Deputado federal, ele traz verba para o município onde ele é votado. Senão, na próxima eleição, ele não tem esse poder de fogo. O senador tem de olhar para todos os municípios e tem de ter uma visão mais estruturante. Por exemplo, saneamento, água que não tem. Enfim, essas questões mais estruturantes estão muito na pauta de trabalho de um senador. Candidato, em relação à sua atuação como senador, o seu maior adversário hoje, que é o Roberto Hoff, está batendo muito na tecla de que o Maranhão tem 3 senadores, só que tem 4 senadores maranhenses. E nos últimos 15, 20 anos, o voto dos 3 senadores maranhenses vai a reboque do voto do senador maranhense do Amapá. Uma tecla que ele tem batido muito. São 3 vereadores, são 3 senadores que estão lá, de certa forma, para cumprir ordem. Se o senhor for eleito senador, primeiro, o que o senhor acha dessa assertiva do Roberto Hoff? E segundo, se o senhor for eleito senador, o senhor vai tentar romper essa história? Olha, no atendimento ao meu eleitor, eu sempre teve posturas minhas. Eu fui o primeiro cara aqui no Maranhão, do meio político, de mandato, a tentar discutir a pobreza do nosso Estado. Eu não esperei que ninguém me determinasse: você vai discutir ou você não vai discutir. Eu, na Câmara dos Deputados, fui a favor de que nós apurássemos a história do mensalão. Fui membro daquela comissão. Lembro até que, quando eu assumi o ministério, a Folha de São Paulo fez uma manchete: assume o ministério o ministro que era a favor de apurar o mensalão. Estava ali para cumprir meu dever. Eu tenho uma história, eu tenho uma obra. Eu não coloco essa obra a serviço de nenhum tipo de jogo. Se ele for legítimo, eu vou de graça. Não tem problema nenhum. Agora, eu procuro não decepcionar meu eleitor. Quem determina a minha conduta,
e a minha vivência, a experiência de vida que eu tenho, é a história que eu construí, mas acima de tudo é o respeito que eu tenho pelo meu eleitor. Candidato, nesse trem de acusações do seu opositor, um dos vagões é a ausência dos nossos senadores do Maranhão. É o distanciamento que eles têm do povo, enfim, eles não vivem o Maranhão. O senhor constata isso também e tentará viver o Maranhão mais? Olha, eu acho primeiro que essa afirmação ela é temerária. Quem não conhece a história do Senado com relação ao Maranhão. O Maranhão sempre teve grandes senadores. Você acha que o candidato Roberto Rocha não conhece ou está de má fé? Olha, eu não vou julgar o Roberto, né? O Roberto deve ter muita preocupação que ele tem. Eu não vou julgar. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou preparado para ser um senador presente, porque fui um deputado presente. Sempre fui. Deputado estadual presente, ativo, apresentando propostas, transformei a Lagoa da Jance em parque ecológico, destinei 5% do orçamento do Estado para o EMA, criei a FAPEMA com 0,5%. A minha atuação como deputado estadual sempre foi presente. Fui para a Câmara dos Deputados. Primeiro mandato não assumi, fui secretário de Educação. A partir daí, fui presidente da Comissão de Educação. ProUni, FIES, Sinais, tudo isso que movimentou a educação brasileira nos últimos 10 anos, corresponde um pouco mais, né? Tem um pouco do governo Fernando Henrique. Eu fui ator principal na presidência da Comissão de Educação. Não falto, não abuso da verba de representação que tem. Vou à tribuna quando é necessário, atuo muito nas comissões que sou designado, então eu não tenho razão para ser diferente do Senado. Pelo contrário, jamais experiente, num plenário menor, na Câmara são 513, no Senado são 81, eu não tenho nenhuma razão para ter um procedimento diferente do que tenho como deputado federal. Ok, candidato. Muito bem, nós agora encerramos o nosso primeiro bloco. Se volta dentro de poucos minutos, logo depois dos nossos comerciais. Por favor, aguarde. TV Guará, eleições 2014. Candidatos ao Senado sendo sabatinados. PMDB, Gastão Vieira. Marcos Saldanha, desculpa. Candidato, eu fiz uma análise dos seus projetos, são 19 anos de mandato como deputado federal, desses 19, 8 o senhor foi secretário, né? Ou de Educação, foi menos? Secretário de Educação, 3 anos, e secretário de Planejamento, 9 meses. 9 meses, foi bem menos que isso, foi bem né? menos. Então foi mais tempo mesmo na Câmara Federal. Bom, vários projetos foram aprovados, e aí muitos projetos ligados à educação, muitos projetos ligados ao Maranhão, claro, são estradas, são discussões importantes sobre educação, como eu havia pontuado, mas a minha dúvida é o seguinte, também muitos projetos foram arquivados, então a gente sabe que mesmo no Senado não é fácil comprar uma briga, manter uma briga e fazer aquilo valer. Quer dizer, ou seja, não é fácil manter a autonomia entre todos os estados. E o Maranhão ainda tem dificuldade nessa relação com outros estados. Que experiência o senhor acumulou e como será possível reverter isso no que diz respeito a propostas políticas e trazer o Maranhão mais para o centro das discussões e proposições? Olha, tem uma questão que não está sendo discutida nessa campanha, que diz respeito ao Nordeste. O Nordeste brasileiro cresce a uma taxa de 4% ao ano. O Brasil cresceu 1%. Está querendo chegar no 1%. Nordeste, 4% ao ano. A metade do consumo brasileiro se dá no Nordeste. Ou seja, você tem um outro país. O Brasil, para tentar enfrentar a sua crise econômica, ele não precisa se virar para fora. Basta ele se virar para o próprio Nordeste. Cada estado nordestino tem uma característica econômica. A Bahia é o grande polo petroquímico, cloroquímico ali em Maceió e Aracaju, refinaria de petróleo em Pernambuco, uma refinaria projetada para o Ceará, uma refinaria projetada para o Maranhão. E nesse contexto, nenhum estado tem uma logística de exportação
igual ao do Maranhão. Ou seja, qualquer plano estratégico para o Nordeste, eu vou lutar por isso. Vou tentar criar uma comissão especial para a gente discutir um plano estratégico para o Nordeste brasileiro. O Brasil não vai crescer se o Nordeste não crescer junto. No ramo atacadista, o Nordeste tem os maiores consumidores do Brasil. Tanto que Marisa, daquela senhora que é muito inteligente, Luísa, toda a rede atacadista está se voltando para o Nordeste. E aqui na nossa Rua Grande está cheio de atacadistas médios do Nordeste. Então eu quero criar uma comissão para discutir o Nordeste. Qual é o pensamento? Não há nenhum processo de desenvolvimento para o Nordeste que não passe os olhos para o mercado externo. E na hora que passar os olhos para o mercado externo, o complexo portuário do Maranhão diz presente, em termos de custo, todo o complexo, né? Itaqui, Vale, etc. Isso. Então, na hora que você busca um plano estratégico para o Nordeste, automaticamente você está incluindo o Maranhão. E olha que nós maranhenses nunca dizemos que nós somos nordestinos. Você que é um intelectual que cuida das coisas, nós dizemos, eu sou maranhense. Não dizemos, eu nunca falo, eu sou nordestino. Esse é o ponto. Segundo ponto, nós temos de fazer um novo pacto federativo e eu quero estar pronto para essa discussão. Contrário de todo mundo, eu sou a favor da guerra fiscal. Eu sou. Eu acho que um Estado pode usar o seu imposto como instrumento para atração de investimentos dentro de uma guerra fiscal. Então essa história, vamos unificar, não me compra. Eu vou com esse pensamento completamente diferente. Então nós temos de partilhar melhor os recursos federais. Esgotou esse modelo. Me diga uma coisa, o senhor está com uma visão evidente, com uma visão absolutamente de Brasil. Está com uma visão de senador. Como é levar uma campanha em que está se tentando discutir com os candidatos a senador a segurança de Pedrinhas? Como é que tem que tocar essa campanha dessa forma? Você veja, a primeira coisa nessa campanha, e as manifestações de rua que ocorreram em julho do ano passado, elas deixaram algumas marcas muito importantes. Primeiro, a sociedade não confia nas instituições, nem no Congresso, nem no Supremo, nem abaixo do Supremo, na Justiça como um todo. Segunda coisa, o setor público não entrega o que promete. Não resolve problema da mobilidade urbana, problema de ônibus, etc. São as duas coisas que são pontuais. Então, a primeira coisa nessa campanha é você dizer para o seu eleitor que você entrega o que promete. Você não mente para ele. Que ele pode confiar em você. E aí, eu tenho uma história, gente, de 28 anos. Eu tenho uma história longa nesse estado. As pessoas me conhecem, eu fico, às vezes, surpreso. Quando uma pessoa me pega no interior desse, vem cá, senador e tal, ele já chama de senador, a pessoa, né? Olha, aqui tem uma creche que foi o senhor que trouxe, aqui os meninos aprenderam no programa Alfabeto, aqui nós temos uma praça da juventude que o senhor trouxe, tem uma universidade federal, meu filho não estuda. Então, há uma história que está explodindo nesse momento. Como se todo o meu trabalho para trás fosse recordado por todo mundo nesse momento. Eu acho que é a coisa mais gratificante dessa campanha. É eu sentir que todo esse tempo que eu levei na política, construindo, esperando a minha vez, sem atropelar ninguém, chegou no momento em que o país está a exigir dos seus políticos uma outra postura. E dizer para vocês uma coisa que me deixou ontem profundamente emocionado. Criaram uma ONG, criou um negócio chamado Ranking dos Políticos, que passa do cara não ser processado pela sua atividade legislativa, pelas discussões que ele participou, etc. Eu tive 370 pontos. Segunda colocada, ou seja, eu sou o candidato ao Senado mais confiável nos termos dessa ONG. Segundo lugar, Eliana Calmon, que foi lá para o CNJ, fez toda aquela confusão, ela tem 50 pontos menos do que eu na avaliação desse ranking político que estourou na internet ontem. Então, uma história não se pode desperdiçar. Eu sempre tive uma linha, sabe? Eu sempre procurei seguir um caminho. Candidato, como cidadão, o senhor olha para esse painel de candidatos nossos aí, tem candidato com processo na costa que faz gosto, parece até aposentadoria de INSS, é 1, 2, 3, 4. Como é que o senhor, como cidadão, olha isso? Eu procuro olhar o lado positivo, sabe? Tanto Linhares, tem muito candidato novo, mesmo aqueles que estão sucedendo familiarmente a uma pessoa antiga na família, de altíssima qualidade.
eu tenho me surpreendido com alguns candidatos jovens que estão muito bem sintonizados com o que precisa se fazer no Maranhão, as mudanças, o tipo de discussão que se quer levar, sabe? Eu tenho me surpreendido com isso. Tem muita gente boa nessa eleição aí. Essa campanha não está tendo debate sobre questões, né? Sobre problemas, é muito mais pessoal. Muito pouco. É muito mais... É lamentável. o que eu tenho a apresentar descolado de um todo do Estado. Eu acho isso terrível, né? Eu te confesso. Candidato, em relação à sua história, esse ranking é inegável. Como o senhor tem escândalos, denúncias. Mas nos últimos dias, aliados seus, do PMDB, do seu partido, de primeiríssimo escalão, estão noticiando as páginas. Há uns dias atrás, a governadora Rosiana apareceu em um escândalo. A edição da Veja de ontem apareceu de novo, dessa vez com o ministro Edson Lobão dentro da denúncia. Como é que o senhor se sente, candidato? Político que não está acostumado a frequentar esse noticiário, sendo nunca aliado... frequentou, né? Nunca frequentou. Nunca frequentou. Sendo aliado de primeira hora de gente que está. Qual é a sensação? O senhor não acha que o senhor não está no lugar errado? Eu não sei. Com relação a essa denúncia da Veja, eu fui ministro de Estado até bem pouco tempo. Quando eu recebia no meu gabinete um pedido de informações de um processo que seguia em segredo de justiça, meu chefe de gabinete trazia um envelope todo lacrado do Supremo, com todos os carimbos, confidencial, pessoal, não sei o que, etc. Eu tinha de colher a informação para dar para o Supremo. Normalmente era coisa que envolvia parlamentar, se ele tinha feito emenda, essas coisas todas. Eu tinha de redigir a resposta e devolver para o Supremo. Se nós estamos diante... O senhor mesmo redigia, não mandava redigir? Não, eu podia acertar com um assessor meu mais assessor, próximo. mas a responsabilidade pela resposta era seu inteiramente pessoal. do ministro. Você vê, perto das eleições, menos de 30 dias, você tem um processo que está correndo em segredo de justiça, não numa corte qualquer, no Supremo Tribunal Federal, parar na página da revista Veja no fim de semana. Quer dizer, eu acho que o vazamento é mais grave ou tão grave quanto uma delação premiada que não está decidida. O Teori Zavascki ainda vai decidir se ele aceita ou não aquelas afirmações como uma delação premiada. O Supremo já negou para o Marcos Valério a delação premiada que ele queria fazer. Portanto, eu não me sentiria confortável em discutir especificamente esse assunto. O que eu quero dizer é que essa delação, esse escândalo, ele atinge a Marinha através de um morto que eu achei que extremamente não consegue deselegante. se defender. Não consegue se defender. Atinge a Dilma, que tenta envolver o ministro Lobão, que é ministro do seu governo, e só ajuda o PSDB, que todos nós sabemos é o zero e vezeiro em detonar essas coisas lá, o Aécio aí muito baixo nas pesquisas de opinião pública. Agora você me fez uma outra pergunta interessante. Como é que eu me sinto? Eu me sinto completamente fora dessas coisas. Não penso que ter uma linha correta, uma vida correta, não tem um custo. Tem um custo muito alto. As pessoas, do geral, dizia Machado de Assis, mais uma vez pedindo licença para o intelectual, o crítico que gostaria mesmo é de estar no lugar do criticado. Então, eu acho que é um processo tão normal na minha vida, eu procurar proceder corretamente, essas coisas todas, que é claro que um escândalo dele, tá louco, se acontecesse um negócio meu desse comigo, eu estava completamente desestabilizado, porque era uma coisa muito forte. Mas nesse momento eu acho que é preciso ter prudência, vamos esperar os assuntos virem à tona, né? O que a família do Eduardo Campos vai dizer. Querer dizer que Eduardo está metido, porque aquela refinaria Abreu e Lima era em Pernambuco, etc. Tal. Eu acho que a gente precisa ter prudência, elegância, é uma coisa séria, isso pode mudar o rumo da eleição. Aliás, essa era a intenção, né? Mudar o rumo da eleição. Ele mesmo disse, o seu Paulo Roberto falou isso. Então, eu te diria sempre o seguinte, quando eu cheguei no Ministério do Turismo,
eu tinha um problema grave. Quer dizer, entidades da sociedade civil, junto com alguns funcionários do Ministério, e quero dizer que o ministro Pedro Novaes não tinha nada a ver com aquilo, eu fui o seu sucessor e posso dizer, desviaram muito recurso. 26 funcionários meus tinham sido presos. 26 funcionários. 3 dias depois eu baixei uma portaria. Pau! Congela o recurso de ONG que tiver em conta de banco. Segundo, não contratamos mais nada com a ONG. Terceiro, todos os contratos com a ONG manda para o Tribunal de Contas da União. Foi um rolo. Foi um rolo. Candidato, eu queria um pouquinho 30 mais... dias depois, a presidente assinou um decreto confirmando o que eu tinha feito. Então, isso te mostra que eu não me sinto bem com essas questões. Muito bem. Isso é ótimo se saber. É bom ainda mais o eleitorado tomar conhecimento disso. A gente interrompe agora nesse bloco e voltamos daqui a poucos minutos. Aguarde, por favor. Gastão Vieira, candidato ao Senado pelo PMDB, ex-ministro do Turismo, ex-deputado federal, ex-secretário de Estado, sendo sabatinado por Linhares, Saldanha e este que vos fala. Linhares, por favor. Candidato, uma das estratégias, se não a maior delas, do seu maior adversário, o candidato Roberto Hoff, é tocar o fato que o senhor faz parte do Grupo Sarney. Já é hoje um alvo fácil em qualquer campanha. Na sua campanha, paralela dele, a gente não percebe o senhor fazendo menções a ele. E é de conhecimento público que o Roberto Hoff é vice-prefeito da Prefeitura de São Luís, que tem índices de aprovação péssimos. Está sendo um erro de estratégia, candidato? O seu adversário faz questão de colocar os seus aliados, de colocar o que acontece de errado no seu lado político, e, por outro lado, o senhor não toca nos, digamos assim, podres dele. Não é um erro estratégico? Eu acho que dele, né? Por isso que eu estou crescendo. Eu acho que se alguém está cometendo erro nessa campanha, é o Roberto. Gente, o que eu queria explicar é o seguinte. Eu queria fazer um programa eleitoral que saísse da mesmice. O programa eleitoral é uma coisa chata. Tem pesquisa dizendo que o eleitor vê um programa durante o período todo, ele vê um programa inteiro. Ele tem interesse no começo, abandona no meio e volta a ter interesse no fim. Então nós tentamos passar uma imagem diferente, discutindo problemas, etc. Tal. Eu absolutamente não estou preocupado com o Roberto. É claro que se ele passar do limite da elegância, claro que eu vou responder. Certo? Porque eu sou grato, Linhares. Eu não pratico ingratidão. Eu entrei na vida política pelas mãos de Rosiana. Ela me deu a chance de ser primeiro deputado estadual. A partir daí eu criei asa e criei musculatura. Eu fui construindo a minha própria história. Certo? A família Sarney nunca disse para mim, você tem de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Pelo contrário, eu sempre votei de acordo com a minha cabeça. Fui secretário e fui um bom secretário de Rosiana. Agradeço dela ter me dado a chance de mexer um pouco nas coisas da educação no meu estado. Essa questão da Prefeitura de São Luís é muito interessante, né? No meu entendimento, o Edivaldo ganharia a eleição, independente dos apoiadores que deram nele um abraço e que agora fogem dele como o diabo foge da cruz. Ele ganharia essa eleição, aquela eleição que ele disputou. Ele não precisava desse pessoal para ganhar essa eleição. Eu sou deputado federal de 7 mil votos em São Luís. Edivaldo teve 80 mil votos em São Luís. Só João Castelo conseguiu esse feito, depois de ter sido governador. Ele tirou, então ele tinha um potencial político enorme. Os caras foram lá e deram um abraço nele de afogado e hoje escondem. Sabe, tem uma propaganda lá na televisão que o Roberto diz, o que faz um senador? Eu gostaria de perguntar, o que faz um vice-prefeito? Qual é o papel de um vice-prefeito? Tá certo? Eu não tenho sombra no meu passado, sabe, Linhares? Eu não tenho fantasmas por esconder. Né? Candidato, vamos conversar sobre política, puramente política maranhense. Me diga uma coisa, o senador de Sarney, ele, grande,
pensador da política maranhense nos últimos anos, eu prefiro dizer pensador, se aposentou, não vai mais concorrer. Não vai mais concorrer. A governadora Rosiana também não está mais concorrendo, vai abandonar a política. Como fica o Maranhão na sua ótica? Como é previsível? Como esse Estado vai se arrumar? No Senado você fala? Não, eu falo aqui, nós aqui na nossa aldeia, dentro da Caiçara, aqui na tribo. Olha, tem mais gente saindo, né? O Cafeteira fez 90 anos e está como lista Calda de Zina. A política está abandonando ele pela idade. João Alberto disse que não será mais candidato. E Lobão, pelas condições de saúde, perdendo a voz e tal, dificilmente vai tentar uma reeleição. Então eu vejo que há uma transição nesse momento a ser feita no Maranhão. E eu tenho uma enorme responsabilidade nessa transição. Eu tenho uma responsabilidade. O Lobão Filho tem uma responsabilidade. Eu acho que depois dessa eleição, a conjugação de forças do Maranhão haverá de se alterar. Exatamente isso. Haverá de se alterar. Não tenha dúvida quanto a isso. É exatamente isso. Vai se alterar, vai mexer muito. Tem um grupo de gente jovem chegando. Há um grupo de gente antiga com muita dificuldade nessa eleição, porque essa eleição ficou complicada do ponto de vista de custo eleitoral. Né? E há uma transição. Eu não me preocupo tanto com essa transição, sabe, Américo? Eu me preocupo mais com quem vai ajudar a governar o Maranhão. Os quadros técnicos, as nossas boas cabeças estão indo embora. Isso. Estão indo embora. Quem era da década de 60, 70, essa geração de Joaquim, etc., essa turma já se aposentou. E tem um vazio aí no meio que nós precisamos preencher. É por essa razão que eu aposto muito na questão da educação, da formação superior, de atrair instituições de alto pensamento para cá, para a gente começar a formar de novo quadros. É esse vazio. Esse vazio é que me preocupa mais do que o vazio político. Candidato, o senhor tocou em educação e eu falaria de novo de duas questões da educação, né? A gente ainda temos muita dificuldade, educação nacional e estadual principalmente, né? No estado a gente tem dificuldade muito em dados, o IDEB saiu recentemente, o Maranhão não conseguiu bons números, né? Não foi o esperado. E aí, como pensar essa questão da educação? No Senado, estão passando questões importantes como a federalização da educação, né? Então, o senhor vai conviver com essas questões, né? Quer dizer, e aí eu vou para a questão também do turismo. O senhor foi ministro do turismo, mas também houve um enfrentamento muito grande de questões, mas quando você está em capitais como São Paulo, Rio, você não vê ainda a oferta do pacote Maranhão. Os Lençóis deram uma incrementada, mas ainda não é o cenário preferido, né? E mesmo com a Copa, a gente viu as lotações dos hotéis, né? Foi sofrível, né? Foi extremamente sofrível. O Maranhão tirou pouco proveito dessa demanda de turistas que esteve. Então você tem aí dois pontos, educação e turismo, que o senhor conviveu muito de perto, né? O que está acontecendo, né? E o que precisa acontecer para melhorar, para resolver essas questões? Olha, não está bem, né? Eu penso que o próprio ministro Henrique Paim, que eu colaboro muito com ele, deve estar assustado, porque no ensino médio, com exceção do Piauí, de Tocantins, de uns poucos estados, todo mundo ficou abaixo da média. No ensino fundamental, vários estados, inclusive Maranhão, também embaixo da média. A luz vermelha vem acendendo há muito tempo que as coisas não estão indo bem. Eu não vou abraçar completamente a tese do meu amigo senador Cristóvão Buarque, que prega a federalização do ensino fundamental. Mas eu vou lutar para que a União ajude os pequenos municípios, tá certo? Para que eles alfabetizem as crianças. O grande problema do Brasil e do Maranhão é que as crianças chegam na escola e não aprendem a ler e não aprendem a escrever. Aí acabam se atrasando, não conseguem ter um raciocínio lógico, etc. Esse é o grande enfrentamento que eu quero fazer no Senado. Uma federalização parcial. Vamos ver os municípios que estão mais atrasados, vamos ajudar. Sem interferir muito, porque o governo federal já interfere demais. Então, nesse ponto, eu vou trabalhar ao lado de Cristóvão por essa federalização, mas do jeito que eu olho, ela sendo parcialmente. No caso de turismo, meu amigo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Turismo é um negócio sério. É um emprego mais rápido, mais barato, mas você tem de ter uma prestação de serviço
de muito boa qualidade. O turista tem que se sentir dono do mundo, desde que ele desembarca até quando ele embarca de volta. Ele tem de levar recordações memoráveis da viagem que ele fez. E nós estamos longe disso no Brasil, muito longe. Candidato, infelizmente nós fechamos o bloco de novo. Voltamos para os nossos comerciais e dentro de poucos instantes se volta para o último bloco da sabatina com o candidato do PMDB, Gastão Vieira. Brasil. A TV Guará, com essas sabatinas que se encerram hoje, tentou contribuir com a democratização das campanhas no Maranhão, participar desse processo aberto, onde todos os candidatos tiveram acesso e puderam dizer o que pensam, o que planejam e como agir. Da mesma forma, a TV Guará disponibiliza nossas pesquisas, porque a TV Guará é isenta, não tem lado político nem interesses determinados. Hoje, nós encerramos nossas sabatinas e estamos aqui com o candidato do PMDB, Gastão Vieira. Por favor, candidato, Linhares. falando especificamente do seu último setor de atuação, que foi o Ministério do Turismo, trazendo escopo para São Luís. Conversando com alguns empresários do setor, o que eu percebo é uma intervenção brutal do Estado. Parece que os burocratas estatais, os secretários, os ministros, os superintendentes sabem o que é certo. E o que o empresariado diz é que só tem proibição em cima de proibição. Tem a orla marítima que é litorânea, não se pode fazer nada. Até um tempo atrás, proprietários de bar estavam sendo processados por fazer infraestrutura melhor para receber o turista pelo Estado que se julga sabedor do que é bom. O nosso centro histórico é uma situação que eu pessoalmente acho deplorável. Você não pode fazer a reforma do casarão, você não pode dar uma estrutura melhor. Candidato, o senhor não se sente um pouco responsável por estar nesse segmento, em participar desse movimento estatal que impede, que amarra o empreendedorismo dentro do setor de turismo aqui no Maranhão? Linhares, sinceramente não. Em primeiro lugar, a minha formação, eu sou cepalino, eu confio que na maioria das vezes o mercado resolve as questões. Portanto, eu lhe disse em off, quando nós estávamos no intervalo, volto a lhe dizer, o Estado hoje não me parece ser o melhor protagonista de melhorias em alguns setores econômicos importantes, como o turismo. Segundo lugar, ineficiência ou omissão? Ineficiência, falta de conhecimento e muito prepotência. Eu estou sentado numa cadeira de gestor e eu acho que eu posso mandar e eu sei mais do que todo mundo. Eu lembro de uma discussão que nós tivemos, aliás, eu e Flávio ficamos em posições antagônicas nessa questão, de que as diárias de hotel estavam subindo. Bah! E dentro do governo Dilma se pregava até a prisão do hoteleiro. Fizeram uma grande reunião, que eu não fui, em que chamou Polícia Federal, Ministério da Justiça e tudo, ou os hoteleiros baixavam o preço da diária, ou então o governo ia dar uma dura nos caras. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, isso é uma questão de oferta. Na hora que nós aumentarmos a oferta, evidentemente esse preço vem por um patamar mais equilibrado. E foi que aconteceu. Mas isso foi uma briga muito grande dentro do governo. Sabe, o pessoal mais à esquerda sempre acha que a mão do Estado tem de baixar em cima do mercado. Passagem aérea. Eu vi um jogo do Brasil só em Fortaleza. No dia do jogo, eu comprei uma passagem aérea, ida e volta para Fortaleza, por R$800 e comprando no aeroporto. Todo mundo dizia que ela ia estourar R$3.000, etc. Então, eu não defendo essa intervenção do Estado no domínio econômico. Eu acho que a questão da oferta equilibra o mercado e acho que falta um pouco de empreendedorismo aos agentes econômicos da área de turismo mais importantes do nosso Estado. Ou seja, eles têm de descolar do Estado, eles têm de buscar soluções e alternativas construídas por ele mesmo. Só para encerrar, eu lancei um grande programa, um PAC, de construção de centros de convenções em
quase 13, 14 cidades brasileiras. Eu não posso construir em São Luís, não posso construir em Teresina, não sei onde, eu não construí em São Luís. Liguei para cá, para o Estado, para a Prefeitura, para o Sebrae, para todo mundo. Me arranje um terreno que eu estou aqui com 50 milhões para iniciar um centro de convenções na cidade de São Luís. Ninguém me deu, nem o Estado, nem a Prefeitura, nem o Sebrae, ninguém me ofereceu um terreno. O senhor está me dizendo que o Ministério do Turismo ofereceu 50 milhões para os gestores do Maranhão e eles não tiveram como aceitar ou não quiseram aceitar? Não sei lá o que aconteceu, eu sei que o terreno não apareceu. Resultado, hoje Pirinópolis tem, Curitiba vai ter, Porto Alegre vai ter, sei lá, Fortaleza fez a reunião dos BRICS. João Pessoa está com centro de convenções de 200 milhões. Eu ia dar 50 pelo Ministério do Turismo para a gente dar partida no grande centro de convenções. Não consegui. Candidato, então o Estado ele se faz presente onde ele deveria deixar o empresário fazer com liberdade e está ausente onde ele deveria estar presente, como, por exemplo, a questão de infraestrutura, aeroporto, limpeza de praia, quer dizer, os serviços públicos eficientes, a segurança. Seria essa a leitura? Olha, aeroporto, nós fizemos algumas concessões timidamente no começo. Cito Brasília e cito São Paulo. Fizemos uma concessão muito mais ampla com o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cujos resultados nós não olhamos. Vá hoje no aeroporto de Brasília. Embora a concessão pudesse ter sido melhor, você chega no aeroporto de Brasília, você tem a sensação que está numa cidade da Europa com fluxo de turistas a mais de 40 milhões. Entende? Tem de abrir para a iniciativa privada. Então, e não tem de abrir pela metade. Você não pode ter inveja do empresário que tem lucro. O empresário está aí para ter lucro. Você não pode limitar o lucro do empresário. Candidato, mas como o senhor falou agora um pouco de empreendedorismo. Como um proprietário de bar na Avenida Litorânea vai botar a sua veia empreendedora para fluir se o governo não deixa ele reformar o bar? O estabelecimento dele. Eu vou voltar contigo, Linário, para a gente ter essa discussão, porque essa é uma discussão que envolve uma série de fatores. Existem regras a serem obedecidas numa cidade como São Luís. Eu não posso fazer meu bar do jeito que eu quero. Aí é um problema até do IFAM federal, que não deixa, tem de ter uma distância, tem de manter o mesmo padrão, etc. Esse é um ponto. O segundo ponto é que você tem ali o que é economia. Em economia, eu estudei uma demanda elástica. Você compra um prato de caranguejo ali pelo mesmo preço, do primeiro bar até o último. Ou seja, ninguém dá um diferencial para fazer esse mercado flutuar. Todo mundo cobra o mesmo preço. Cartel. Cartel do caranguejo. Então, o que eu queria dizer era o seguinte: há muito que ser feito em São Luís. Os donos dos bares na litorânea são personagens principais. Não adianta querer reformar a litorânea os excluindo. É preciso que os órgãos, IBAMA, o próprio IFAM, tenham uma visão diferente. Eu vejo na Tchecoslováquia, que foi um país que eu visitei, você tem um prédio antigo, ele mantém a fachada intacta, de como era lá nos séculos passados. Quando você abre a porta do prédio, tem uma baita de uma garagem por andar, tá? Que você, quer dizer, você preservou a memória, mas dentro os caras deram sentido econômico. Lisboa fez Candidato, isso também. Lisboa fez isso. O tempo está também. um pouco curto. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de algumas discussões que, caso o senhor for eleito, o senhor vai pegar lá. Reeleição, está um debate, foi apresentado pela Marina hoje, está fervendo. E a questão da maioridade penal. Quais são as suas opiniões e posições a respeito dessas duas coisas, caso o senhor for eleito senador? Com relação à primeira, eu tenho uma ideia muito clara há muito tempo. Eu prefiro o sistema americano, que você dá 8 anos de mandato para um presidente e a partir daí ele se retira da vida pública do país. Ele só tem direito a uma reeleição e nunca mais ele concorre a nenhum cargo público. Está aí o Clinton ainda no auge da sua popularidade, mas não pode ser mais nada. Ele já foi presidente por 2 anos. A questão da maioridade penal é evidente que todas as matérias nos mostram um grau de violência em que o menor é utilizado como mão de obra, né, que não será
imputada penalmente por bandidos, etc. Mas quando eu olho os presídios brasileiros, eu digo muito bem, eu diminuo a maioridade penal, prendo esse jovem, boto ele numa cadeia que ele vai sair 10 vezes pior do que ele entrou. Então, junto com a diminuição da maioridade penal, nós temos de resolver o sistema de segurança brasileiro. Nós temos de ter presídios minimamente que eduquem e não fabriquem novos criminosos. Então, eu balanço com relação a essa questão, espero amadurecer com relação a ela, não me levar pelo impulso, o menor matou não sei quem, diminui a maioridade para 12, 13, 14, e eu digo que eu vou bater esse menor aonde? Essa é uma questão. Infelizmente, nosso tempo está esgotando. O senhor utilize esse programa tantas vezes achar conveniente. Fale com os seus eleitores suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer à TV Guará por ter permitido que o debate político do nosso Estado se dê de uma forma muito democrática e muito livre. Eu, pelo menos, sempre fui tratado aqui na emissora dessa forma. Em segundo lugar, eu realmente quero ser senador pelo Maranhão. Quero ser senador pelo Maranhão porque quero ajudar o meu Estado a encontrar rapidamente o caminho do desenvolvimento de uma forma justa para ainda os milhões de pobres e de desassistidos que nós ainda temos no nosso Estado. Isso só é possível se você tiver crescimento econômico. Você não acaba a pobreza por decreto. E crescimento econômico nós temos. O Maranhão foi o 16º estado em crescimento econômico. E ano passado foi o estado que mais cresceu no Brasil, com ganho de produtividade. As empresas que se instalam no Maranhão, essa de celulose, Suzano, enfim, empresa de gás, a pelotização da Vale, são empresas com ganho de produtividade. Produzem mais com o mesmo custo. Qual é o problema? Que você emprega essa mão de obra durante o período de construção. Quando acaba a construção, que a empresa começa a operar, você tem uma montanha de desempregados que perdem salário, que param de consumir, parando de consumir o ICMS baixa, o ICMS baixando, o dinheiro do Estado fica cada vez mais curto. Então você tem de criar um processo, e eu estou inteiramente disposto a isso, em que você faça com que os ganhos do crescimento econômico se distribuam também nessa parte da população que ainda precisa de um cuidado especial. Eu quero ser senador porque me preparei para ser senador, porque eu tenho história, eu construí uma obra, e minha obra é o que eu tenho de mais, da herança melhor que eu tenho na minha vida política. E eu quero ser senador não como um coroamento de nada. Eu sou absolutamente jovem na minha vontade de continuar servindo o meu Estado, mas para compreender que vale a pena você traçar uma vida política como eu tracei. Candidato, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua assistência. Boa noite, continue com a TV Guará.